Vou colocar aqui para chamar o pessoal. Uma Ney tá online, uma Lúcia. O pessoal do Pés, a gente já tá online. Online. Diz aí que a gente vai entrar agora. O pessoal já tá entrando. Vou esperar entrar mais gente aí. Só ajustar aqui a câmera aqui. Mateus 16, 25, né? Pessoal, tá dando para ouvir direitinho aí? Faz assim, ó. Se tiver dando para ouvir direitinho, comenta aí assim, ó. Como é que tá o som aí? A gente já vai começar. Né? Vamos esperar entrar algumas pessoas. Enquanto as pessoas vão entrando, né, para quem já entrou, como a gente falou, a gente vai fazer uma live focada no tema renúncia, né? O único caminho que nos leva ao céu. Né? As meninas colocaram aqui só renúncia, porém a gente, né, vai trazer a temática renúncia, o único caminho que nos leva ao céu. Não, mas eu bati aqui coisa pra me ver quando as pessoas falarem. O pessoal tá entrando. Fala, meu amigo Lael. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pessoal tá entrando. Aí, gente, ao decorrer da live, tá, vocês podem fazer perguntas, certo? Eu tô olhando aqui no celular. Nesse tema renúncia, vocês podem mandar aqui no direct aqui da minha esposa, certo? Né, perguntas a respeito de renúncia, né, a respeito deste tema que a gente vai falar. Pode mandar perguntas, viu? Se tiver dúvidas que a gente vai responder, certo? Fala meu amigo Davi Ricardo, Pai do Senhor Jesus, guerreiro. Léo mandou Pai do Senhor pra você. Eu vi aqui. Glória a Deus. Como é que tá o tempo aí em Fortaleza, Lael? Que tá quente, rapaz. Quente e muito. Glória a Deus. Acho que não dá pra gente pensar, né? Dá, você te mandar agora pra Renata. Vou mandar aqui pra tu. Deixa eu ver, acho melhor tu mandar aí, Renata. Mandar a solicitação para participar. A gente vai te colocar aqui. Tá sem som, ele tá dizendo. Tá sem som aí, Davi? Tá sem som. Ele não tá escutando. Deixa eu ver aqui. Tu tá escutando aí? É porque tu baixou o volume, né? É, eu ouvi aqui. Minha solicitação. Olha o teu aí, Renata. Aumenta o volume pra ver se tá sem som também. Dá pra ouvir aí? Não, só tá um pouquinho baixo. Voltou aí o som? Beleza. Gente, a gente vai começar. Ai, a irmã Neide disse que não tá dando pra comentar. Não tá dando pra comentar? Não tá dando. Tá. Pois tá todo. Diz a ela aí que tá todo mundo comentando. Beleza. Deixa eu ver aqui a solicitação. Aceita. Eu aceitei. Deixa eu aceitar de novo aqui, peraí. Pronto? Gente, vai te chamando pessoas aí, vai enviando, a live já começou. Tem que abaixar. Baixa essa página. Não, mas eu tenho que Fala, gente. Vai entrando aí, vai compartilhando aí. Ela tem que ir lá pegar. Sai da coisa que a gente vai chamar.
Não, é só ela ir falar. Vai lá, o Renan, pra gente ver. Fala, meu amigo Adonai, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hamilton Barbosa entrou. Seja bem-vindo, Hamilton. Deus abençoe. Minha mãe, irmã Zuíla também entrou. Deus abençoe. Manda a solicitação aí, Renata. Para me ver como é que vai ficar aí teu ângulo aí. Alice André entrou. Seja bem-vinda, Alice. Deus abençoe. Boa noite. Vai, gente, acelera aí para a gente poder começar. As pessoas já estão entrando. Amém, meu querido. Deus abençoe também. Pai do Senhor Jesus. Davi, nós vamos falar hoje sobre renúncia, o único caminho que nos leva ao céu. Você que é bom nas perguntas aí, se prepara. Afia aí a espada aí para mandar as perguntas. Pai do Senhor, na Ítala, Deus abençoe. Carlos 007 também entrou. Boa noite, Deus abençoe. Acelera aí, amor. Laís Quirino entrou. Pai do Senhor, Laís, Deus abençoe. Laís lá da Juatama, Montese. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Carlos, glória a Deus. Vai, filha. Pode começar. Vem. Glória a Deus. Gente, a gente vai começar, certo? Bom, e como todo crente pentecostal, a gente vai começar fazendo uma oração, tá certo? Vamos só aqui adicionar aqui a nossa amiga Renata aqui no vídeo. Né? A gente vai entrar ao vivo com ela, ela vai ser uma das participantes, né, da live, para a gente poder dar início, né, para a gente não adiar mais, certo? Pai do Senhor, Renata. Senhor. Glória a Deus. Então, vamos começar, né, gente? Vamos orar, meu amor? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós oramos a Ti, pedimos a Ti sabedoria, pedimos a Ti graça, entendimento, Senhor, para que o Senhor venha, Papai, falar aos corações que foram sejam foram abençoadas, Senhor, através dessa live, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, quem tem Bíblia aí, né? Quem tem Bíblia aí, que está com a gente aí ao vivo, né, que quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai tomar por base o texto de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, certo? Pai do Senhor, irmã Neide, Deus abençoe, louvado seja Deus. Jadson entrou, boa noite, Jadson, Deus abençoe também. Gente, Mateus, capítulo 16, versículo 24, pregador Talvânio Filho, Deus abençoe, meu irmão. Como é que tá as coisas aí? Glória a Deus. Gente, vamos ler aqui para ganhar tempo, certo? Mateus capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Glória a Deus. Dani SX também entrou. Boa noite. Dani, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Aline Barros, oficial, entrou. A imagem de vocês não está aparecendo para mim. Não está aparecendo? Não. Pois sai aí e entra de novo para a gente ver se volta. Tá. Aí tu manda a solicitação de novo. Clara Mendes. Boa noite, Clara. Deus abençoe. Seja bem-vinda.
Vão entrando, pessoal. Vão mandando um aviãozinho aí no direct aí para as pessoas que vocês conhecem, para os amigos de vocês, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Manda a solicitação aí, Renato. Aceita aqui. Pronto. Vê se volta aí a imagem aí, ó. Fala, meu amigo Sávio. Sávio Oliveira, grande levita de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Agora voltou ao normal? Não, Não tá aparecendo? não. Tá tudo escuro, imagina assim. Meu Deus. Será que a internet não é? Acho que talvez seja meu celular. Tenta ver aí, que a gente vai começando aqui, aí eu te aceito. Gente, primeiramente, por que a gente escolheu esse tema? Porque é um tema atual, certo? É um tema bastante relevante, eu até diria, para hoje, né? Porque se a gente observar, a gente vê hoje uma geração que dificilmente, né, tenta renunciar certos prazeres. Glória a Deus. Damião, paz do Senhor Jesus, Tocha, glória a Deus. Está entrando mais pessoas aqui. Irmã Odília, irmã Débora, Cláudia, Marcelo Filho, Davi Batista, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Jeremias. Gente, como eu ia dizendo, voltou aí, Renata? Não. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Gente, é assim mesmo, tá? As coisas ao vivo, às vezes, dá esses problemas. Certo? Renata, tenta reiniciar o celular. Aí tu fecha as abas do Instagram e abre de novo. E aí a gente vai continuar aqui enquanto tu faz isso. Então, gente, como eu ia falando, é um tema bem atual, certo? Esse tema renúncia. E, Samuel, o que é renúncia? Né? Eu não sei o que é renúncia. Tem gente que tem dificuldade de entender, né? Até mesmo isso, que, para mim, o tema em si, né? Não a prática da renúncia, o tema em si é fácil. Porém, a prática da renúncia, né, em si, ela já não é tão fácil. Né? Então, renúncia, né, segundo o dicionário, né, é abrir mão de alguma coisa, né, renunciar, rejeitar algo, digamos assim, no sentido oficial da palavra, né? Irmão Daniel, irmã Laís, né, estão aqui também. Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus. Então, gente, mas vamos lá. Segundo o texto, né, que a gente leu, Mateus 16, 25. Voltou aí, Renato? A imagem? A imagem não, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, né? Então, gente, vamos continuar. Qualquer coisa, quando for para tu falar, Renato, aí tu vem para cá, que aí fica melhor. Então, gente, continuando aqui, entendeu? Acho que alguma coisa no Instagram que de algumas pessoas que não está dando certo. Talvez seja o Instagram que não esteja atualizado. Ela disse que a da Renata tá borrada a imagem. Talvez seja o Instagram que não esteja atualizado. Tenta fazer aí, Renata, na Play Store, atualizar aí o Instagram. Então, gente, segundo o texto de Mateus 16, 24, né, a palavra renúncia, né, segundo o texto de Mateus 24, né, no contexto geral, a palavra renúncia significa, no grego, aparneomai, que significa esquecer de si mesmo, ou ainda declarar não ter ligação. Né? Jesus estava com seus discípulos, né? Jesus estava trazendo para si seguidores, né? Jesus estava trazendo para si discípulos, porque ele estava começando, né, a obra, o projeto da salvação, projeto que Deus Pai iniciou, né, a partir da eternidade. A irmã Erivanda também entrou aí, para mim a imagem está boa, glória a Deus. Amém. Então, pessoal, Jesus, né,
quando veio à Terra, ele veio ciente do que ele vinha fazer. Ele vinha para salvar a humanidade. Ele vinha para dar fim, né, ao pecado. Dar fim de que forma? Né? Purificando o nosso pecado através do derramamento do seu sangue. Né? Porém, ele deixou uma condição para que aqueles que quisessem o seguir cumprissem essa condição. E qual é essa condição? Né? Ele fala no versículo 24, todo aquele que quiser. E aqui eu quero dar uma pausa para explicar para você. Jesus não obriga ninguém a seguir a ele, certo? Os pregadores que estão na live aí podem também mandar aí, né, perguntas, podem mandar sugestões aí, né, e eu acredito que eles sabem disso. Jesus não obriga ninguém a vir até ele, certo? Jesus não obriga ninguém. Porém, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, né? Ou seja, antes de Jesus. Né? Aqueles que quiserem vir antes, porque Jesus está na frente. Então ele disse, aquele que quiser vir após mim, se quiser, não é obrigado, mas se quiser, primeira condição, negue-se a si mesmo. Né? E é nesse contexto do negue-se a si mesmo, né, que envolve ali o termo, a palavra renúncia, que nós falamos aqui no grego, aparneomai, que significa esquecer de si mesmo, né? Louvado seja Deus. Jéssica Carvalho entrou aí, Deus abençoe Jéssica, é nossa líder geral de jovens do Campo Missão, Assembleia de Deus, Ministério Missão, Deus abençoe. Então, gente, continuando, né? Jesus disse, ninguém é obrigado a me seguir, né? Vocês podem seguir Buda, vocês podem seguir Maomé, vocês podem seguir Confúcio, vocês podem seguir Allan Kardec, vocês podem seguir quem vocês quiserem. Lógico que eu estou contextualizando a história, né, gente? Estou atualizando e aplicando a fala de Jesus ao nosso contexto atual, né? Então é como se Jesus estivesse dizendo, vocês podem seguir a quem vocês quiserem, mas se vocês quiserem seguir a mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue as suas vontades, negue os seus desejos. Negue aquilo que o seu coração te pede. Porque Jeremias 17,5 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e quem o conhecerá. Né? Então tem gente que diz assim, eu vou fazer aquilo que o meu coração me pede, né, amor? Tem gente que fala isso, né? Porém, né, no contexto cristão, fazer o que o nosso coração pede, né, é seguir por um caminho duvidoso, porque o nosso coração, como disse Jesus, é enganoso. Então, gente, no contexto cristão, se quiser seguir a Jesus, tem que andar, né, pelas condições que ele impôs, pelas regras que ele impôs. Né? Voltou ao normal, Renata? A imagem não. A gente vai ter que continuar assim mesmo. Né? Porque os seguidores já estão aqui, todo mundo. Mas tá gente, vocês que forem entrando aí, certo? Vocês vão compartilhando aí a live, vão falando, certo? Tá uma bênção aqui, só alguns probleminhas de conexão, mas a gente vai continuar mesmo assim. Então, gente, primeiro, Jesus disse, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Né? Primeiro, negar a si mesmo, suas vontades. Segundo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Né? Um cantor conhecido aí no meio cristão, né? Anderson Freire, compôs um hino, por sinal, muito belo, e disse que a renúncia ela é o braço de equilíbrio para o cristão. Né? A cruz é a responsabilidade que nos mantém no caminho. Né? A cruz para Jesus foi a renúncia que quando ele teve que descer do céu, deixou, não é que ele deixou de ser Deus, não, ele deixou a sua glória. Não, ele não deixou de ser Deus, ele deixou a glória, os céus, a morada eterna e veio habitar no corpo de carne. Então, até Jesus renunciou, ainda que por um período de tempo, a sua morada celestial, a sua morada de glória, para vir para a terra. Né? Então, quem somos nós para não renunciar? Certo? Então, gente,
Quer falar alguma coisa? Assim, sabemos que nessa noite a gente chamou muitas pessoas, né? E fez o convite também falando de perguntas. E assim, falar para você, aqui o meu esposo também, você assim, como filho de pastor, você em algum momento da sua vida, você olhou para a sua vida e você tinha que renunciar, porque nós sabemos que existe um tabu muito acerca disso, assim, porque é filho de pastor já está no caminho certo, ou não precisa renunciar, mas para você também precisou isso? Se para mim precisou renunciar? Sim. Com certeza, né? Ela me fez essa pergunta, gente, no particular, e eu disse, né, que a minha resposta foi que a minha diferença, né, foi que eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, certo? Tem algumas pessoas na live aí que me conhecem, né, conhecem minha família e sabem que eu fui criado em um lar cristão. Mas isso, né, de modo algum me deu o privilégio, né, de não enfrentar renúncia, de não enfrentar, né, os desafios de servir a Cristo, né? Muito pelo contrário. O que trouxe para mim, né, digamos assim, um peso maior na minha escolha de servir a Cristo foi que, desde pequeno, o meu pai, sendo pastor, me ensinou, né, me criou no Evangelho, certo? E isso trouxe um peso maior nas minhas escolhas, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece as Escrituras sagradas, tem gente que está dizendo que o som está dando eco. Eu acho que está conectado aí. Não, mas não, porque está baixo. Mas é. Então, gente. Então, gente, continuando aqui. Gente, lembrando, tá? Quando vocês forem mandar perguntas, manda no direct aqui da minha esposa, certo? É Cris Oliveira OFC. Quem quiser seguir ela, certo? Mandar as perguntas no direct, pode mandar aqui, certo? Ou então aqui mesmo nos comentários aqui a gente vai deixar aberto para vocês mandarem. Tá? Então, gente, a pergunta da minha esposa foi, né, se eu, como jovem cristão, como filho de pastor, né, o que eu precisei renunciar? Eu digo que a mesma coisa, né, que você, talvez, que está assistindo a gente aí, entendeu? Passou ou passa ainda, certo? Passa ainda. Jovem cristão, né? Que enfrenta os desafios todos os dias de uma luta contra a carne, certo? Mais alguma pergunta? Não. Agora vamos para a Renata. E porque assim, nós sabemos que nessa noite... Renata, tu quer vir para cá? Para ficar melhor? Para poder tu aparecer aqui, para tu falar um pouco aqui? Me diz uma coisa, você, acerca de renúncia, porque você já está com... Você, o que você viu de mais difícil, assim, para você poder renunciar? Aqui, ó. Tem que ficar aqui no meio de nós dois. Tipo assim, no início da minha caminhada cristã, tinha muitas coisas que no início para mim foi difícil renunciar. Distrações seculares, querendo ou não, de certa forma, amizades. E, tipo, eu pensava... eu estou aqui me distraindo com distrações seculares, mas é só uma distração passageira. Enquanto isso, a minha alma continua no mesmo vazio de sempre. Eu não tenho que estar só buscando distrações seculares que vão me deixar cada vez mais vazia. Não. Eu tenho que buscar a presença de Deus, que vai preencher a necessidade da minha alma. Porque muitas vezes nós precisamos aprender a renunciar distrações passageiras pela necessidade que a nossa alma tem, que é de buscar a presença do Senhor. E hoje em dia, o que o inimigo mais tenta na vida dos jovens é colocar distrações passageiras e não deixar o jovem enxergar que na presença de Deus tem sim um lugar para ele, um lugar onde ele pode ser feliz. Porque nós aprendemos que é na presença de Deus que o Senhor nos fortalece e o Senhor nos dá o ânimo da vida eterna. Então, no início, não foi logo de uma vez o meu processo. Eu fui renunciando as coisas aos poucos. Até porque é um processo. Querendo ou não, é por etapas. Mas é um processo que o Senhor vai ajudando. E o Senhor vai moldando conforme a vontade dele. Tem uma pergunta aqui do Davi, ele perguntou acerca de arrependimento. Para você, o que significa o arrependimento?
Bom, gente, arrependimento, né? Eu creio que até alguns jovens já ouviram essa palavra, no grego é metanoia, né? A palavra metanoia tem o sentido de mudança de atitude, né? Mudança de pensamento, né? Tem também o sentido de voltar atrás, né? Mas tem mais uma conotação de mudança de pensamento, certo? Então, o que é arrependimento? Arrependimento é quando você, né, segundo a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação, né? Então, o arrependimento, ele começa na tristeza pelo pecado, né, ou na tristeza pelo erro, viu, Davi? O arrependimento começa aí. Então, essa tristeza pelo pecado, ela tem que produzir desejo de mudança, certo? E aí que entra a palavra metanoia, né? Que é mudança de pensamento que gera mudança de atitude, certo? Que tem essa conotação variada, é uma palavra polissêmica, né? Que tem vários sentidos. Então, arrependimento é isso, né? É uma tristeza por algo ruim que você fez dentro do contexto cristão, claro, que tem que te gerar uma mudança. O arrependimento que não te transforma, o arrependimento que não te faz mudar de atitude, ele não é arrependimento, ele é remorso, né? Como nós temos um exemplo bem clássico de Pedro, né, meu amor? E de Judas, né? Pedro e Judas são dois exemplos de arrependimento e remorso. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso, né? É tanto que quando ele vai devolver as 30 moedas de prata para os sacerdotes jogam de volta para ele e dizem, não, nós não queremos, esse dinheiro é dinheiro de sangue, isso é contigo, né? Então Judas, triste, com remorso, o que ele foi fazer? Né? Ele não foi até Jesus, ele não procurou Jesus, né, para se arrepender, para mudar de atitude, para gerar a palavra metanoia, né, mudança de atitude. Pedro, diferente de Judas, Pedro não foi se enforcar, Pedro negou Jesus. Judas traiu, Pedro negou, né? Então, Pedro fugiu, mas Pedro não foi se matar. Então, Jesus foi atrás de Pedro, e o que Jesus disse para Pedro, em João capítulo 20, né? O encontro de Jesus com Pedro na praia mudou a vida de Pedro e gerou em Pedro o metanoia, o arrependimento, a mudança de atitude, certo? E o mais interessante aqui, né, que você falou acerca de arrependimento, me veio aqui também pecado. Sabemos que pecado significa errar o alvo. E assim, muitas pessoas, elas estão errando o alvo, elas estão errando o caminho. Eu falo um pouco de mim, acerca de renúncia. Eu, Cristiane, fui uma pessoa que, para poder entrar no Evangelho, gente, eu tive que renunciar muitas coisas. Assim, para mim, porque eu não cresci dentro de um lar cristão. Eu cresci dentro de um lar a qual a gente não tinha, diferente de muitas pessoas que têm aquele ensino da palavra de Deus, que tem aquele ensino, aquela ajuda toda. Eu nunca tive isso. E, tipo, eu andei por caminhos que desagradavam a Deus, eu andei por caminhos que entristeceram ao Senhor. E quando eu andei por esses caminhos, eu sempre me sentia vazia, porque eu falo assim, hoje a gente vê jovens, e quando eu vejo, eu lembro de mim, porque um dia eu fui como aqueles jovens, que foi para uma festa, e assim, foi para uma festa, saiu para um lugar, mas acontecia que quando eu ia para esses lugares, às vezes eu sentia um vazio dentro do meu coração, às vezes eu sentia um vazio dentro da minha alma, porque como um certo pregador diz, se um peixe ele vive fora d'água, ele morre. Da mesma maneira é o homem. Se o homem ele vive distante de Deus, ele morre. Porque o ser humano ele só vai conseguir se encontrar quando ele busca verdadeiramente a presença de Deus. E uma coisa que eu falo para muitas pessoas, é acerca da minha convenção de renúncia. Para mim, no começo, foi muito difícil, porque eu não sabia se eu servia a Deus ou se eu ficava no mundo, no começo. Já a gente responde a tua pergunta, Davi. Mas quando chegou nesse começo, eu lembro de uma grande experiência que eu tive com Deus, que assim, eu sempre costumo falar para as pessoas,
para que elas venham ser edificadas, porque eu não me converti atualmente aqui em Quixadá, onde eu moro, porque eu passei um tempo morando em Fortaleza e eu aceitei Jesus lá, porque Deus ele sempre tem sua forma de nos trazer de volta para a sua presença, de nos trazer de volta para o centro da sua vontade, para aquilo que ele quer com cada um de nós. Eu lembro que um dia eu fui para uma festa que era na Cidade 2000, que é lá em Fortaleza. E quando eu fui para essa festa, eu já estava assim, eu já estava indo para a igreja, mas eu ainda não tinha me convertido, eu ainda não tinha renunciado. E nesse dia que eu fui para essa festa, eu tinha que voltar, porque eu não poderia ficar até muito tarde, porque eu trabalhava no outro dia. E quando eu peguei um táxi, porque não tinha ônibus, não estava passando nada, aí eu peguei. E nesse momento que eu peguei esse táxi, eu lembro, como se fosse hoje, eu estava morando em Fortaleza. Quando eu peguei esse táxi, a voz de Deus bradou no meu coração naquele dia e falou assim: você vai trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? Você vai trocar o que é eterno pelo que é passageiro? E por incrível que pareça, quando Deus falou para mim naquele dia se eu iria trocar aquilo que era eterno pelo que era passageiro, eu olhei para o motorista e o mais interessante é que quando eu olhei para o motorista, ele era alguém que ele estava afastado da presença de Deus. E eu falei assim para ele: por que que a gente troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro? E quando ele falou aquilo para mim, eu entendi naquele momento que eu precisava abandonar aquela vida de pecado, que eu precisava renunciar à minha carne. Mas dizer para você, não foi fácil renunciar à minha carne, não foi fácil abandonar assim um mundo, mas quando você escuta a voz de Deus, quando você vai para a presença dele, algo te atrai, algo é diferente. E finalmente, quando eu verdadeiramente fui para a presença do Senhor, que eu entendi que eu precisava abandonar o mundo, que eu precisava abandonar o pecado, aquela chama foi ardendo no meu coração. Tive dificuldade de renúncia, tive. Porque você que está assistindo essa live, talvez Deus está te pedindo uma renúncia. Talvez Deus está dizendo assim: filho, filha, abandona esse pecado e aceita o propósito que eu tenho para contigo. Aceita aquilo que eu quero fazer na tua vida. Eu sei que renunciar não é fácil. Você precisa abrir mão de algo. E eu digo para você, eu abri mão do pecado para ganhar algo melhor, que é a presença do Senhor. E quando a gente abre mão de algo para ganhar aquilo que Deus ele tem para nos oferecer, eu estou só resumindo um pouco para você. Hoje, nos dias atuais, a gente vê muitas pessoas pregando, a gente vê muitas pessoas falando tantas coisas, a gente vê muitas pessoas falando tantas coisas, mas elas esquecem que, assim como a palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E muitas vezes, para a gente agradar a Deus, a gente vai ter que negar muitas coisas e deixar muitas coisas para trás e carregar a nossa cruz. Porque renunciar no começo dói, mas renunciar vale a pena. E renunciar te aproxima de Deus. Pode fazer a pergunta? Qual foi a pergunta dele? Não, ele já fez aqui, a gente estava só esperando o terminar. Ah, mas pode falar. Gente, Davi e Ricardo. Gente, pode mandar pergunta, certo? No direct aqui da minha esposa, né? O Davi Ricardo, né, fez uma pergunta. Ele perguntou: varão, qual a maneira correta de olhar para Jesus? A maneira correta de olhar para Jesus é olhar para o seu sacrifício, né? É olhar para a sua renúncia, que renunciou, como eu já disse aqui, a sua morada eterna, a glória, né, de filho de Deus, e veio aqui para ser chamado na terra também de filho do homem. Né? Não é que ele deixou de ser chamado filho de Deus, mas ele também foi chamado filho do homem, que é aquilo que revelou sua humanidade. Né? Isaías 45, 22 diz, né? O profeta Isaías diz, né? Deus falando através da boca do profeta Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Né? Então, a maneira correta de olhar para Cristo é olhar para o seu sacrifício. Né?
eu vi um pregador, me esqueço agora o nome dele, né, que ele diz, olhando para mim, não vejo como me salvar. Né? Por quê? Aleluia. Porque Isaías 64, versículo 4, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Né? E ele disse, olhando para mim, não vejo como me salvar. Um homem pecador, cheio de erros, cheio de defeitos. Mas olhando para Jesus, não vejo como me perder. Né? Então, a gente olha para Jesus, que é o homem perfeito, o nosso alvo, né? Conforme Hebreus 12, 1 e 2, né? O autor e consumador da nossa fé. Né? Então, a maneira correta de olhar na vida é olhar para Jesus, certo? Então, gente, continuando aqui, né, para a gente caminhar para a conclusão, porque a gente não quer fazer uma live tão antes de você encerrar, dizer para você acerca da pergunta que ele falou, eu lembrei agora da passagem de Zaqueu, né, quando ele... Zaqueu. Quando Zaqueu ele está lá em cima daquela árvore e ele está olhando de longe para Jesus, porque às vezes muitas pessoas é assim, né, também baseado no nosso tema renúncia. Elas até olham para Jesus, mas muitas vezes elas não querem abrir mão de algo. E o mais interessante é que quando Jesus ele fez Zaqueu, Jesus ele já tinha visto que Zaqueu estava lá em cima daquela árvore, ele estava vendo Zaqueu. E Jesus fala assim, Zaqueu desce da árvore. E quando Jesus ele manda ele descer daquela árvore, a primeira coisa que as pessoas começam a falar, mas esse homem não é um pecador, não é um ladrão, o Senhor está chamando ele. Por que Jesus está chamando ele? Esse homem aí, todo errado. E as pessoas, muitas vezes, elas pegam e elas olham assim. Quando Jesus ele nos chama, às vezes tem pessoas que têm medo também de vir para a presença de Deus. Acham assim, será que eu vou ser capaz de conseguir vencer o pecado? Se você vier pela sua força, você não vai. Mas se você vier olhando para Jesus, ele vai te ajudar. Renunciar, muitas vezes, eu sei que não é fácil, mas é necessário. Renunciar te aproxima de Deus. E eu sei que nessa noite você não veio aqui nessa live à toa. Eu acredito que aqui deve existir alguém dentro dessa live que está precisando entender, que precisa renunciar a algo. Eu me lembro que quando eu falava de renúncia, às vezes eu chorava muito, porque assim, no começo renunciar, abandonar não é fácil. Porque se eu disser para você que é fácil, eu vou estar mentindo. Mas assim como eu consegui, o meu esposo conseguiu, a Renata conseguiu, cada um de nós temos uma história. Nós temos uma história diferente. Você tem uma história. Jesus, ele me atraiu e me chamou de uma forma. Jesus atraiu a Renata e chamou ela de uma forma. O meu esposo de uma forma. E da mesma maneira, Jesus, ele está te chamando porque ele quer te atrair. E ele te fala nessa noite através dessa live. Abandona o teu pecado, vem para a minha presença. Eu quero mudar a tua história. Deus, muitas vezes, ele quer trazer a paz para a tua alma. Abre o teu coração para que ele possa entrar na tua vida. Abandona o que precisa abandonar e corre para os braços de Jesus. O mais lindo falando de Zaqueu, quando todo mundo estava falando dele, a primeira coisa que ele diz: sabe o que eu vou fazer nessa noite? Eu vou restituir todos aqueles que eu roubei. Eu vou fazer diferente, porque Jesus olhou para mim. E quando Jesus ele olha para você, não importa se alguém na caminhada vai dizer, será que você é crente? Porque assim, quando eu me converti, no começo as pessoas chegaram a falar, não acredito, agora você está na igreja. Pessoas muitas vezes usadas pelo inimigo vão tentar fazer de tudo para que a gente não fique na presença de Deus. Já chegaram até a dizer assim, sai disso, sai desse negócio de igreja, isso não é para você, tá perdendo seu tempo, você é jovem, vai se divertir, vai curtir a sua vida. Mas naquele momento eu entendi que eu precisava também renunciar, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo aqui passa, mas o que Deus ele tem para nós é muito maior e muito melhor. Renuncie o que precisa ser renunciado, abra mão e creia que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Jesus, ele é o nosso maior
exemplo de renúncia e Ele é quem mais nos chama a fazer renúncias na nossa vida. Porque sem renúncia não há transformação, não há mudança, não há renovação e, consequentemente, também não há salvação. Então, é preciso ter renúncia. E como a Cristiane falou da história de Zaqueu, ele decidiu agir diferente, ele decidiu viver de um jeito diferente. Por quê? Porque ele decidiu renunciar ao velho Zaqueu. Ele olhou para trás e disse, aquele Zaqueu que eu era, ele fazia as coisas erradas, ele roubava, ele só ligava mais para o dinheiro, não dava nem para nada. Mas agora que eu tive encontro com Jesus, eu quero ser um Zaqueu diferente, eu quero fazer diferente, eu quero agir diferente. E isso se deu pelo fato de que Zaqueu, ele se arrependeu, ele permitiu que Jesus transformasse a vida dele totalmente, ao ponto dele querer renunciar às velhas coisas erradas que ele fazia. Então, quando temos um encontro com Cristo, quando queremos estar perto do Senhor, nós devemos ter em nosso coração a vontade que o Senhor nos transforme totalmente, para que venhamos a renunciar às velhas práticas que fazíamos antes. E assim o Senhor venha nos moldar na presença dEle. Gente, a gente, como eu disse, não quer fazer uma live tão longa, né? Mas quando a gente começa a falar sobre as coisas de Deus, a gente só falta não parar mais, mas eu sei que a gente tem um horário para terminar, certo? Então, gente, 1 Coríntios 9, 26 e 27, né, algo interessante sobre renúncia. Né? Eu quero até abrir aqui o texto para ler para vocês. Né? É interessante que Paulo falou sobre isso, né? Porque Paulo também precisou renunciar a muitas coisas, né? Inclusive o seu prestígio como, né, um dos grandes participantes da sinagoga judaica da época. Né? Então, gente, 1 Coríntios capítulo 9 é muito interessante, né, o que Paulo fala a respeito de renúncia. Presta bem atenção. Lê aí comigo, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Olha só, gente, o que Paulo diz aqui. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilato, não como quem fere o ar, né? Ou seja, não quem como desfere socos no ar. Trato duramente o meu corpo. Em uma outra tradução ele diz, né, esmurro o meu corpo, né? E reduzo a servidão, a fim de que não aconteça que eu, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então, Paulo entra aqui em uma questão interessante, né, sobre renúncia. Ele fala, é assim que eu corro, porque Paulo está falando, né, aqui, se a gente voltar no versículo 24, a gente vai ver, Paulo diz assim, não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio, né? Ou seja, estava falando das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, né, que começaram, a tradição que a gente tem, né, todos os anos em vários países diferentes, os Jogos Olímpicos, começou na Grécia Antiga, né, no tempo de Paulo. Então, só um ganha o prêmio, né? Naquela época, só um ganhava o prêmio. Hoje é que tem, né, a premiação no pódio, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar. Primeiro lugar, ouro, segundo lugar, prata, terceiro lugar, bronze, né? Mas naquela época era só um, e não eram medalhas feitas de metal, né? Eram coroas feitas de folha de louro, que os gregos usavam. Mas Paulo diz que aqueles que correm, né, para ganhar, né, ganham prêmios corruptíveis, aqueles que correm no estádio. Ele diz, correi, ele fala para os coríntios, portanto, de maneira a consegui-lo, né? Porque nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Então, nós estamos correndo todos juntos para todos ganharmos o prêmio maior que é a salvação. Mas para isso, olha o que Paulo tem que fazer. Eu esmurro o meu corpo, ele disse literalmente, não dando socos no ar, né? Ele diz, eu dou socos em mim mesmo, né? Reduzo o meu corpo à servidão, ou seja, eu bato duramente. Não é que Paulo ficava se batendo igual um louco, né?
Ele disse, não, eu bato duramente no meu corpo, né, renunciando a mim mesmo, reduzindo a servidão em Cristo Jesus. Então, se você quer renunciar ao mundo para seguir a Cristo, né, muitos jovens cristãos encontram essa dificuldade, você precisa literalmente ser radical com o pecado. Por quê? Porque ou você é radical com o pecado, ou o pecado vai destruir você. Né? E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você seja destruído pelo pecado. Deus não quer que você seja envergonhado pelo pecado. Deus não quer que você seja, né, abduzido pela sensação do prazer momentâneo que traz o pecado. Deus quer que você experimente coisas muito maiores que Ele tem para oferecer. Coisas incorruptíveis, coisas que não perecem, Davi. Coisas que não passam, né? Coisas que não têm prazo de validade. Né? Então, gente, para a gente continuar, daqui a pouco as meninas vão falar mais, mas a gente vai concluir, porque se a gente fosse falar tudo que está aqui, gente, não ia dar tempo. Né? Assim, fazer uma pergunta para cada um de uma vez, né? Renata, gente, vale a pena renunciar? Direct, tá? Mandem perguntas, gente. Podem mandar. Não pode perguntar, não tenho vergonha, não. Se quiser, chama alguém aí que você diz assim, olha, essa palavra está me lembrando alguém que precisa renunciar a algo. Seja jovem, seja alguém mais velho. Vai lá, chama, porque você está sendo missionário, está convidando alguém. Renata, renunciar, isso trouxe o que para a sua vida de benefício? Qual é a melhor coisa, sim? Bom, gente, vale muito a pena renunciar. Por quê? Porque se por um lado a renunciar é difícil e é um processo que muitas vezes vai exigir esforço de você, coragem, por outro lado é a renúncia que nos permite viver experiências incríveis com Cristo. É a renúncia que nos liberta do pecado para estarmos livres e prontos para servir o reino de Deus. Então, foi através da renúncia que eu realmente vi Cristo transformar minha vida de um jeito que, quando você olha para trás, você pensa, nossa, olha de onde que Deus me tirou e onde que eu estou agora. Olha, antes eu não tinha a presença do Senhor na minha vida, mas agora eu vivo para Ele. E a cada dia a presença do Senhor que nos faz continuar. Então, vale a pena renunciar. Não desista se você está no início, no meio do processo. Continue olhando para Cristo, mantenha o seu foco nele. Porque é através da renúncia que podemos viver experiências incríveis com Cristo. Assim, vai falar mais para poder encerrar. Sim. Que a renúncia, ela pode nos ajudar. É sobre isso que eu vou falar agora. Por exemplo, a geração de hoje. A geração de hoje, eu considero, né, não todos, eu não vou cometer a loucura aqui de generalizar, mas a maioria dos nossos jovens de hoje, eles são prematuros. Né? Prematuros em que sentido? No sentido de que eles não esperam o tempo certo para nascer. Nascer em qual contexto? No contexto da chamada de Deus. No contexto, né, de propósito de Deus. Né? Porque hoje todo mundo fala de propósito, todo mundo fala que para viver o propósito tem que suportar o processo, mas ninguém quer suportar o processo para viver o propósito. Então, por que eu digo que muitos jovens da nossa geração são prematuros? Porque eles aceitaram praticamente Jesus hoje, amanhã eles já querem receber o poder do Espírito e depois já querem ser pregadores, já querem ser ministros de louvor, já querem ser... Né? Tem alguns que até vão além, já querem ser pastores, né? Ter na mão o rebanho. E, gente, não é assim. Há um processo, né? Na caminhada para o cumprimento da promessa, do propósito, você tem que abrir mão de muitas coisas. Né? Abrir mão de muitas coisas. E todo mundo fala sobre honra, todo mundo fala sobre exaltação, todo mundo fala sobre reconhecimento, né, sobre estar sentado, que todo mundo anseia ouvir, né, da boca de um profeta. Olha, eu vou te assentar, vou te fazer assentar entre os príncipes.
te fazer assentar entre os grandes, né? Eu vou te colocar onde os teus pés onde você jamais sonhou pisar, onde os teus pés ainda não pisaram, né? É muito bom a gente ouvir isso, Deus falando, quando é Deus, né? Tem que ver quando é Deus, né? A gente ouvir Deus falando isso. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que entender que a honra, o reconhecimento, né, o prestígio público, né, das pessoas, você chegar no lugar, ser bem recebido, as pessoas te conhecerem, eu conheço você da live, eu conheço você, você fez aquele vídeo, você pregou em tal lugar, eu te conheço, isso é muito bom, mas para chegar lá, você precisa entender que a honra, o reconhecimento é fruto da comunhão em secreto com Deus. Tem uma pergunta, faz tempo que ele perguntou, mas eu tô pensando. O Davi perguntou, o que é servir a Jesus? O Davi perguntou? O que é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? O que é servir a Jesus? Davi, servir a Jesus não é, como eu falei aqui, entendeu? Você está sempre em evidência, correto? Servir a Jesus implica, né? Aí nós já vamos caminhar para a conclusão. Antes de eu responder a tua pergunta, Davi, deixa eu só concluir aqui esse raciocínio, porque senão eu me perco, certo? Deixa eu só concluir esse raciocínio sobre a honra, sobre o reconhecimento. Gente, como eu ia dizendo, a honra, o reconhecimento, o prestígio, a exaltação de Deus, eles vão vir. Porém, eles só virão se eles forem resultados. Guarda isso aqui e pega essa palavra. Eles só virão se eles forem resultado da tua comunhão em secreto com Deus. A honra, o reconhecimento, a exaltação só virão se eles forem resultado da tua comunhão, da tua intimidade em segredo com Deus, certo? E vamos caminhando aqui para a conclusão, gente, para responder aqui a pergunta do Davi sobre servir a Cristo, né? O Davi perguntou o que é servir a Cristo, né? Primeiro a gente tem que compreender o que significa ser servo. A palavra servo no grego é doulos, né? Servo. Então, o servo, né, é aquele que tinha uma função na casa de seu senhor. E o servo, ele, depois de um certo período de tempo, se ele quisesse ser livre, ele poderia. Senão, ele ficaria na casa do seu senhor, seu senhor marcava com uma suvela e ele passaria a ser alguém de mais prestígio na casa do seu senhor, né? É aí que Davi diz, acho que, se não me engano, no Salmo de número 42, né? Que sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Ou seja, Davi estava dizendo para Deus, o Senhor me marcou, não quis sacrifício nem oferta, mas o Senhor me marcou para ser servo. Então, todo servo na antiguidade tinha a marca do seu Senhor. Servir a Cristo, Davi, é carregar consigo as marcas de Cristo. E quem sabe quais as marcas que Cristo carregou? As marcas que Cristo carregou foram as marcas da humildade, a marca do serviço. João capítulo 13, versículos a partir do 1. Jesus, na Santa Ceia, lavou os pés do discípulo. Um mestre da lei, um rabi, um fariseu, um saduceu, jamais faria tal coisa. E Jesus fez, porque ele disse em Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28, que assim como o servo não é maior do que o seu Senhor, então Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, certo? Então, servir a Deus significa carregar as marcas de Cristo em sua vida. A marca da humildade, que é aquilo que precede a honra. Se você quer ser honrado por Deus, seja humilde. Não seja soberbo. Não seja exaltado. Não tome para si, né, a proeminência daquilo que Deus te deu. Porque o machado ainda é emprestado. A ferramenta que Deus nos dá é emprestada. Certo? Para que nós venhamos glorificar o nome dele.
Jesus disse, João Batista, dentre os nascidos de mulher, é maior do que todos, mas o menor aqui é maior do que ele. Ou seja, Jesus nem ainda havia exaltado João, já o colocou lá embaixo. Por quê? Porque João mesmo disse, João 3,36, convém que ele cresça e que eu diminua. Certo? Então, renúncia também é entender que nós somos servos de Cristo e temos que renunciar o nosso ego. Temos que renunciar, entendeu? Aquilo que está dentro de nós, que às vezes corrompe o ser humano de tal forma que o cega, fazendo-o pensar que é maior do que alguém, fazendo-o pensar que é melhor do que alguém, ou até mesmo igual a Deus. Foi isso que derrubou Lúcifer. Certo? Gente, a gente vai concluir a live com oração, né? As meninas querem falar mais alguma coisa? Deixa. Então, gente, primeiro eu quero agradecer a audiência de todos vocês, certo? De coração, aqueles que estiveram conosco nesse momento, participando, mandando perguntas. A gente vai programar com certeza outras lives aí, com outros temas. Mande sugestão pra gente, tá bom? No direct de temas, certo? Que a gente vai ficar fazendo essas lives periodicamente, certo? Gente, eu vou deixar salvo aqui no Instagram e lá no meu canal do YouTube, Evangelista Samuel Costa. Quem quiser ir lá, se inscrever no meu canal, compartilhar os vídeos, deixar seu like, Deus vai abençoar muito a tua vida, certo? Então, nessa noite nós vamos encerrar, como começamos com oração, e a minha esposa vai fazer essa oração pra gente. Glória a Deus. Pela gente. Então, nessa noite, né, vamos orar e pedir a Deus para que também Ele alcance, porque nós sabemos que nessa noite existem muitas pessoas que Jesus Ele chamou, Ele escolheu, mas elas precisam entender que elas precisam renunciar ao pecado, ao mundo. E se existe alguém também aqui nessa live que precisa renunciar, que nessa noite, através dessa oração, Deus Ele possa te dar força para que você venha entender que o seu lugar não é longe da presença dele. Então eu vou orar e eu peço vocês também se intercedam aí em oração. E você aí também, ore. A renúncia, gente, ela tem um preço. Mas, em compensação, a renúncia gera frutos que nos fortalecem espiritualmente. Então, muitas vezes, quando você estiver desanimado, achando que não é capaz de fazer uma renúncia que você precisa fazer, persevere na oração e o Senhor, Ele vai te ajudando. E lá na frente você vai colher os frutos dessa renúncia que você teve que fazer e você vai ver que valeu muito a pena. Então, a irmã Cristiane vai orar pra gente. Glória a Deus. Vamos orar com a gente. Soberano e eterno Deus, Pai Santíssimo e Pai amado, nessa noite, Senhor, pedimos para que o Senhor visite cada coração, Pai. A mesma presença que está aqui, Senhor, neste lugar onde nós estamos fazendo essa live, Senhor. Nessa noite, Pai, eu sei que é a mesma presença que vai começar a invadir casas esta noite. A nossa geração, Senhor Jesus, eu creio que não é uma geração falida, não é uma geração, Senhor Jesus, a qual o inimigo vai ter domínio. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas que vão, Senhor, mostrar que renunciam-se o pecado, Senhor, que abrem mão da sua vontade para viver a vontade de Cristo, que aonde, Senhor, essa live chegar, aonde alguém, Senhor, ver essa live, alguém que precisa renunciar, Deus, diga, eu vou abandonar o meu pecado, eu vou servir a Jesus, que o Senhor toque pessoas e mude, assim como o Senhor mudou a minha vida, de muitos homens, Senhor, tantos a Bíblia, e homens que também, Senhor, não estão como registrados na Bíblia, mas tiveram, Senhor, uma mudança extraordinária, Senhor, que pessoas sejam mudadas e que elas possam entender, Senhor, que elas precisam renunciar. Ajude, Senhor, a nossa geração. Levanta jovens, homens, mulheres que renunciem, Senhor, e que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Agradecemos por aqui ter estado. Obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada vida, Senhor. E aonde esta live chegar, pessoas sejam alcançadas, Senhor, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa terra, para que o nome de Jesus seja exaltado. Eu acredito, Senhor,
na minha geração. Eu acredito, Senhor, nos jovens da cidade de Quixadá. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai entrar nesta cidade e vai transformar muitas vidas, Senhor. E não só aqui, mas no Brasil e em todo o mundo, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, ela muda o pecador. Não importa, Senhor, o tamanho do seu pecado, mas o sangue de Jesus purifica. Eu agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe. Paz do Senhor. Beijo. Muito obrigado, gente. Vai ficar salvo, tá? Live. Tchau.